Mais uma vez, com a permissão do Criador dos céus e da terra, estamos a produzir mais um vídeo para que os irmãos cresçam no conhecimento que há em Yalro, por intermédio do Espírito de Yalro. Eu vou expor sobre um assunto, irmãos, que depois os irmãos com calma analisem com base nas Escrituras sobre o assunto que eu iria abordar. Meu ponto de vista é bastante relevante para o entendimento das Escrituras. Vamos abordar nesse vídeo sobre a questão das duas descendências com base em 3:15 de Gênesis, que diz: vou ler do verso 14 para termos uma visão melhor do assunto. Então disse Ialro, o Criador. Então Ialro, o Criador, disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Ou seja, entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. É claro no livro de Gênesis que o Criador colocou uma inimizade entre o descendente da mulher, que é Yahushua, e os descendentes da serpente. Então, como podemos entender esse contexto? Vamos entender esse contexto a partir que nós fomos dando sequência na leitura, através dos atos das pessoas que vão nascendo após a queda. Por exemplo, Caim e Abel, depois vem Sete, depois vem os filhos de Caim. Então, através das atitudes de determinadas pessoas, sabemos diferenciar a água e o vinho, o ser ou não ser, por intermédio das atitudes. Ou seja, levamos em conta o que o próprio Salvador falou. Uma árvore boa não pode produzir um fruto má, e nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Então, com base no 13, 14 e o 15 de Gênesis, que fala sobre as duas descendências, o descendente da mulher, que é Yahushua, e os descendentes da serpente. E vamos perceber a linha divisória imposta por Yalro em relação a essas duas descendências. No capítulo 4, no início diz: coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio de Yalro. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. E aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta a Yalro. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Perceba que começa essa diferenciação em relação à oferta. Caim, ele traz do fruto da terra. Porém, se nós ficarmos atentos em relação a Abel,
Abel, por sua vez, trouxe das primícias. Perceba o detalhe que já há nas escrituras em relação a Caim e Abel. Caim trouxe do fruto da terra, porém Abel trouxe das primícias do seu rebanho, ou seja, de tudo aquilo que o Criador lhe dera, as primeiras crias, ele trouxe ao Criador, enquanto Caim trouxe do fruto da terra. As escrituras não detalha, não nos dá detalhes do que Caim trouxe. Quando eu digo não traz detalhes, se é em relação se era as primícias, pois não era. Ele foi lá, simplesmente pegou qualquer coisa e levou para oferecer ao Criador dos céus e da terra. E dando sequência na leitura, diz: agradou-se Ialro de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Ou seja, ele aborreceu de Caim, não se agradou de Caim nem de sua oferta, porque em primeiro passo diz: agradou-se Ialro de Abel e de sua oferta. Perceba que primeiro, o que está em primeiro lugar é a pessoa em si, e depois a oferta. Atente a esse detalhe. O que primeiro está colocado é o prazer do Criador em relação à pessoa, e não em relação, em primeiro a pessoa e depois a oferta. Então lhe diz, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse Ialro: por que andas irado? E por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se procederes bem, você perceba que há uma oração subordinada dentro do escrito. Se. Por que se? Porque está condicional. Porque é condicional. É condicional a algo. Algo que Abel possuía e que Caim não possuía. É aonde nós nos retratamos no caso de 3 e 15. No caso da linha divisória que há no capítulo 3 e 15 de Gênesis, onde há a divisão entre os descendentes da serpente e o descendente da mulher. Podemos perceber que dentro desse descendente, que é Yahushua, há também uma descendência, a qual é denominada de Oholial, a igreja, no termo blasfemado. Essa divisão é onde está o marco do entendimento das escrituras, meus amigos. Essa diferenciação entre os descendentes da serpente e os descendentes do descendente. Porque assim como os filhos, ou seja, os descendentes do descendente, que é Yahushua, tem participação de carne e sangue, ele também teve que participar para livrar da morte o que estavam sendo dominados pelo diabo. Isso a gente pode ver no capítulo 2 do livro de Hebreus. E assim ele o fez.
E assim ele concluiu no madeiro, porque se dissermos que o sacrifício de Yahushua é por todos, então não podemos dizer que irá alguma pessoa ser condenada no juízo vindouro. Porque se foi pago por todos, como pode o Pai pagar uma dívida e condenar depois alguém, se essa dívida for paga? Não tem condições não, irmão. Trazendo para nós, para uma questão humana, se uma pessoa, eu vou tentar explicar para ver se os irmãos conseguem compreender o que eu estou querendo expor. Se uma pessoa deve um valor a qual, mesmo que se trabalhar toda a sua vida, não vai conseguir pagar, e outra pessoa, ela é o credor, e esse credor está pedindo, está requerendo que essa pessoa que é o devedor pague a sua dívida. Só que essa pessoa não tem condições de pagar essa dívida. O que é que acontece? Aparece uma terceira pessoa enviada pelo próprio credor, a qual paga essa dívida que foi subtraída pelo devedor. Eu acho que por intermédio dessas poucas e simples palavras que eu estou tentando expor, eu acho que já deu para dar uma noção do que eu estou querendo expor. Então, uma vez paga essa dívida, o credor, meus amados, não pode cobrar do devedor, não pode cobrar mais do devedor. Isso é lógico, porque a dívida foi paga. Então eu pergunto, se a dívida foi paga por todos, como o credor agora poderá condenar alguém? Isso nos leva a um raciocínio lógico que, se a dívida, uma dívida uma vez foi paga e há pessoas que irão ser condenadas no dia do juízo, só existe uma solução para resolver essa questão, que é: a dívida não foi paga para todos, e sim para alguns. Espera aí, meu irmão, agora o senhor está fazendo exceção de pessoa. Não, meu amado, não estou fazendo exceção de pessoas. Simplesmente, o que os irmãos têm que entender é o seguinte, que quando Adão e a sua esposa transgrediram o mandamento de Yahweh, que era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual estava no meio do jardim, a qual Yahweh sabia que se eles realizassem esse feito, algo terrível iria acontecer que não estaria sob o controle deles, porque eles não dominariam esse conhecimento a qual eles adquiriram por meio do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Algo que o Criador tem conhecimento e controla e não pode ser de maneira alguma atingido pelo mal, porque ele é o Criador. Porém, Adão e Eva, como sendo criaturas, não conseguiram e nunca vão conseguir, nós nunca vamos conseguir dominar o pecado. É isso que o Criador está tentando passar aqui, quando está se referindo em relação a Caim. Quando ele diz: irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse Ialro: por que andas irado? E por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Ou seja,
tu tens a responsabilidade de procederes bem. É uma responsabilidade tua. Vocês foi que contraíram essa dívida. Então vocês é que tem que pagar a dívida. Aí a responsabilidade do próprio ser humano. Visto que ele não pode pagar essa dívida, consequência disso, serão condenados. Porque o sacrifício de Yahushua não abrangeu, não contemplou esse pedaço. Não contemplou no plano de Yahweh, antes da fundação do mundo, determinada fatia, determinada proporção do bolo, e sim uma determinada fatia, a qual ele purificou mediante o sangue derramado no madeiro. Então ele está apontando para Caim a responsabilidade que Caim tem que ter. Porém, Abel, o fato de Abel, a questão toda está na vontade do Criador. O Criador, segundo sua benevolência e amor, escolheu Abel e aborreceu a Caim. Isso nós vemos constantemente na Escritura, meus amados. Está em relação a Saul e Davi. Está em relação a Esaú e Jacó. Está em relação a Judas e Pedro, Cafo, Yahudá e Cafo. E não eram os gêmeos, isso eu já abordei no livro de Romanos, e não tinha os gêmeos. Vamos ler aqui para ficar algo mais explícito, para que os irmãos raciocinem com base nas Escrituras e não nas minhas palavras. No capítulo 9 de Romanos, e leiam tudo depois, e quando chegar no verso 11, está escrito, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Yahweh quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Ele está citando nesse capítulo 13, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Ele está citando o capítulo 1 de Malaquias. Quem quiser conferir lá em Malaquias pode conferir. E a palavra obedecer, eu já falei em outro vídeo, e se os irmãos procurarem a etimologia da palavra, o que significa, você irá encontrar que aborrecer é detestar, desprezar, entre vários outros adjetivos. Foi isso que aconteceu com Caim e Abel. Olhando por esse ponto de vista e analisando o texto, fica mais simples de se entender que o Criador não está fazendo exceção de pessoas, simplesmente irá ser condenado aquele que já está condenado. Condenado em quem? Condenado em Adão, porque Adão e Eva, os cabeças da humanidade, erraram lá atrás. E nós herdamos, por sermos descendentes deles, nós herdamos a transgressão que eles realizaram no jardim.
Porque se dissermos que não herdamos o que eles adquiriram no jardim mediante a transgressão, então nós não precisamos de um Salvador, pois não cremos nisso. Porém, todavia, temos consciência mediante da Escritura, que nos ensina todas as coisas, que os fatos relacionados no livro de Gênesis é verídico. E cremos nisso. É responsabilidade de Caim o proceder reto diante do Pai. Se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Vejam a responsabilidade que o Pai expressa nas suas palavras. Que cumpre ao homem dominar o pecado, algo que ele adquiriu por intermédio da desobediência. É claro escrito, meus amados irmãos. É responsabilidade do homem. A condenação se derivou da ofensa. Ofensa essa que o homem criou por desobedecer a palavra do Criador, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós somos responsáveis. Não vemos a querer ser como Adão e Eva, a querer fugir da responsabilidade. Pois Adão, quando questionado pelo Criador a respeito do ato que aconteceu no jardim, que está relacionado no capítulo 3 e o verso 8, quando ouviram a voz de Yahweh, o Criador, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Criador, da presença de Yahweh, o Criador, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Percebam o grau de consciência da besteira que eles fizeram e que agora estão fugindo por ter percebido que estavam nus, ou seja, o vírus entrou e destruiu tudo que era perfeito, e que agora, estando ele imperfeito, qual é a primeira atitude que eles fazem? É fugir da presença de Yahweh. Porventura, Paulo, no livro de Romanos, não nos revela o que é a nova natureza do homem quando ele, por meio da ofensa, destrói com tudo, entregando tudo nas mãos de Ra-Satã? E pensai, os amados irmãos, que tudo isso ficaria impune? De maneira alguma, meus amados. Temos que entender que Yahweh, ele é amor, por ele ter nos amado, mesmo depois de estarmos condenados por algo que nós mesmos proporcionamos. Aí consiste o amor, porque Yahweh, quando viu toda a sua natureza, a qual ele criou, por meio da sua palavra, ser destruído por um ser a qual ele denominou que deveria cuidar, e ao invés de cuidar, eles destruíram, será que nada disso haverá consequência? Será que através desses atos que nossos pais cometeram no jardim, não haveria nenhuma consequência? De certo que sim, e nós vivemos essas consequências. Temos por experiência em nossas vidas cotidianas o que foi proporcionado por Adão e Eva no jardim do Éden. E fugindo assim das suas responsabilidades, querendo fugir de suas responsabilidades e não a encarando de fato, porque é assim que é a nova natureza humana, ele foge da responsabilidade. O ser humano caído, ele nunca, se ele não for vivificado por intermédio do Espírito do Criador, ele nunca que vai assumir os seus atos.
Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Ialro: Quem te fez saber que estavas nus? Comestes da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Agora, ao invés dele se responsabilizar pelo ato que ele tomou, ele agora culpa de um modo, posso dizer até diretamente, o próprio Criador. Ele cometeu o erro, a qual era consciente que não era para se cometer, e agora ele põe o erro, a responsabilidade dele no próprio Criador, dizendo que a mulher que o Criador dera a ele, essa foi a culpada dele ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vejam o subterfúgio, meus amados, que o homem, após a queda, ele começa a criar uma mente perversa e maligna. Disse o Criador, disse Yahweh, o Criador, à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Novamente a mulher, depois de ter visto o homem querendo se justificar, fugindo através de um subterfúgio, querendo, posso até dizer assim, se justificar dos seus erros, fugindo da responsabilidade, joga a culpa em terceiros, joga a culpa em outra pessoa. O homem joga a culpa na mulher, não se responsabilizando pelos fatos que ele mesmo proporcionou quando deu ouvido às palavras de Rassatã. E a mulher do mesmo modo, colocando culpa na serpente, que é Rassatã, querendo se justificar que por meio do mesmo, por causa disso foi que ela fez o ato que fez, não se responsabilizando pelos atos cometidos, a qual estavam de sobreaviso para que não cometessem. Isso é fato nas Escrituras. Quem crê nas Escrituras sabe do que eu estou falando. Quem lê as Escrituras e crê com o entendimento do Espírito do Criador sabe do que eu estou falando. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E qual é a reação de Caim logo embaixo? Visto que o homem caído não consegue dominar o pecado sem o auxílio do Criador, ou seja, se o Criador o abandonar, como aconteceu no caso de Caim, por não ser Caim descendente do descendente, pertencer a Oholial, assim ele procedeu. Quem quiser verificar o porquê que Caim procedeu dessa maneira, só basta ler o livro de João. Eu vou ver se eu encontro a passagem aqui para mostrar aos amados irmãos do que estou a me referir.
Primeira epístola de João, no capítulo 1 e o 11, só por referência para os irmãos achar, mas leiam todo o texto, todo a epístola, que é até curta, só tem 5 capítulos, bastante curta. Diz: porque a mensagem que ouviste desde o princípio. Quando ele está falando do princípio, meus amados, é desde da criação. É esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Não como Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as obras de Abel eram justas, e a de Caim mais. Sendo Abel pertencente a Oholial, ou seja, as ovelhas que pertencem a Ialro, os descendentes da serpente sempre irão perseguir e assassinar os que fazem parte da descendência do descendente, a qual se denomina por Oholial, a igreja. Aí você vê agora Caim premeditando, por causa da sua natureza maligna, por ser ele descendente da serpente. Agora ele está premeditando a morte de seu irmão. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse Ialro a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Vejam, meu irmão, percebam a natureza que é os descendentes da serpente, a arrogância, a malignidade, a qual possuem esses descendentes da serpente. Um fato clássico sobre isso é a questão de Estevão. É um fato clássico do que eu estou falando. Eis aí o motivo que eles o assassinaram. Porque quando a verdade ela é exposta, suscita, meus irmãos, ira dos descendentes da serpente, porque eles amam derramar sangue. O próprio Salvador falou sobre isso. Abrindo um parêntese aqui no assunto, o próprio Salvador falou isso no livro de Yahuquirana, no capítulo 8, ou seja, no Evangelho de João, no capítulo 8, quem puder ler todo o capítulo 8, perceberá do que estou a expor. Eu vou começar aqui do verso 31. Disse, pois, Yahushua aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu sereis livre? Replicou-lhe Yahushua: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, escravo do que aconteceu no jardim do Éden. Ou seja, derivou-se o pecado da ofensa, a qual o homem em si não pode dominar, porque está morto espiritualmente. Replicou-lhe
Yahushua, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre em casa, o filho sim, para sempre. O escravo não fica porque será liberto mediante a palavra de Yahushua. Porém, o filho, ou seja, os descendentes da serpente, esses sim permanecem escravos toda a vida do pecado. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Você veja, na frase há uma oração subordinada. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. É uma oração condicional a alguma coisa, condicional à vontade do Pai, porque tão somente os filhos, os descendentes de Abraão, segundo a fé, esses sim ouvirão a palavra do Criador. Porém, os que não são, não ouvirão. Isso nós vamos ver mais adiante nesse texto. Bem seis que sois descendente de Abraão, contudo procuras matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Deu para perceber, meus amados? O motivo, o porquê que eles não entendem a palavra do Salvador? Mesmo sendo eles descendentes de Abraão, segundo a carne, porém eles não são descendentes de Abraão, segundo a fé. Porque percebam no escrito a diferença entre a atitude de Abraão, a qual o Criador escolhera segundo a sua benevolência, e a atitude daqueles que não foram contemplados, ou seja, daqueles que não possuem a mesma fé que Abraão possuía. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que viste em vosso pai. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Yahushua, se sois filho de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procuras matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Yahu. Assim não procedeu Abraão. Assim não procedeu Abraão quando escutou, ou seja, quando o Salvador, que é o anjo que apareceu a Abraão com os outros dois, quando apareceu ao meio-dia na tenda, isso está no livro de Gênesis, e Abraão os viu, o proceder de Abraão é totalmente avesso ou diferente do proceder que esses descendentes dele, segundo a carne, estão a realizar. Ou seja, Abraão usou da hospitalidade com o próximo, escutou e creu na palavra daquele que viera ter com ele, a qual lhe prometera que daqui a 1 ano Sara conceberia um filho, que é o descendente a qual prometera Yahu a Abraão. Perceba que ele é o descendente, Isaac. Em Isaac será chamado a tua descendência, que vem de Abraão. Depois nós vamos entrar na genealogia e vamos analisar passo a passo sobre a questão da genealogia, que é bastante importante para entendermos o assunto. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Yahushua, se sois filho de Abraão, praticai as obras de Abraão. Interessante, meus irmãos, que ele disse, se sois filho de Abraão, praticais as obras de Abraão. Porventura, o Salvador e Yahushua não sabia que eles eram descendentes de Abraão? Sim. Ele sabia que eles eram descendentes de Abraão segundo a carne. Porém, devemos entender que Yahushua está falando num sentido espiritual, não num sentido carnal. Isso é que eles não entendiam, esse entendimento espiritual dos fatos relacionados. Mas agora procuras matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Yahu. Assim não procedeu Abraão. Vós fazei as obras de vosso pai.
Disseram-lhe eles: Nós não somos bastardos. Temos um pai que é Ialro. Replicou-lhe Ialrúxua: Se Ialro fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar. Porque eu vim de Ialro, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas por que eu digo a verdade e não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Ialro, ouve as palavras de Ialro. Por isso não me dás ouvidos, porque não sois de Ialro. Irmãos, quem ainda não conseguiu captar a mensagem que eu quero expor por meio desse vídeo, leiam com bastante atenção o que eu estou a anunciar perante esse vídeo. Leia todo esse capítulo 8 e para complementar o capítulo 10 do livro de João. João ele é muito claro nesse escrito sobre o que eu estou a expor. E eu creio que os amados irmãos já começaram a entender o ponto de vista que esse amado, pela benevolência do Pai, começou a expor desde os primeiros vídeos. As palavras ditas por Ialrúxua são bastante fortes, meus amados, bastante reveladoras do assunto que eu estou a expor. Porque se os amados não entender o livro de Gênesis, não entender sobre a questão da queda, sobre a questão das consequências da queda, a qual eu já me relacionei nos meus primeiros vídeos, de maneira alguma irão entender o diálogo aqui decorrente no capítulo 8 do livro de João. O porquê que, sabendo o Salvador que esses a qual estão dialogando com ele é filho de Abraão segundo a carne, e não realizam as mesmas atitudes de Abraão, a qual Abraão realizou. O porquê que eles não conseguem realizar, mesmo sendo descendentes de Abraão segundo a carne, realizar os mesmos feitos que Abraão. Porque é algo mais profundo do que está relacionado com a carne, meu irmão. É algo espiritual, ou seja, é a linha que divide os descendentes da serpente e o descendente da mulher. É necessário se entender essa linha divisória, a qual foi posta pelo próprio Ialro, o Criador dos céus e da terra. Sei que surgirão várias perguntas e questionamentos, e isso é bom, porque se surgem várias perguntas é porque as pessoas querem ficar a par do assunto. Assunto esse pouco, principalmente em nossos dias, abordados. É por isso que é claro quando ele diz: Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Ialro, ouve a palavra de Ialro. Por isso não me dás ouvido, porque não sois de Ialro, sois do diabo. O diabo é que é o vosso pai. E de maneira alguma vocês vão chegar a entender o que eu estou querendo expor por intermédio das palavras que Ialro me concedeu para vos dar, que é vida. Vocês vão chegar ao entendimento dessas palavras, porque vocês não sois de Ialro. Porque se vocês fossem escolhidos de Ialro, vocês entenderiam o que eu estou querendo expor. Palavras de Ialrúxua. Por isso que ele no capítulo 10, ele fala, complementando o que eu estou dizendo, sobre o mesmo assunto. No capítulo 10, quando após o diálogo, todo esse diálogo que temos que ler linearmente as escrituras, quando chega aqui no capítulo 10, os judeus,
querendo interrogar e saber se ele realmente é o ungido, a qual está relacionado no profeta, em Moisés e nos profetas, e ele, por intermédio das suas obras, ele revela que é. E mesmo assim eles não creem que ele é ungido. E vamos explicar o porquê que eles não creem que ele é ungido. Palavras do próprio Yahushua, não é filosofia minha, não é maquinação humana. Eu não inventei isso, está escrito aqui. Está escrito. Foi escrito pelos profetas, por Moisés e pelos apóstolos. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno e Yahushua passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-nos, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o ungido, dize-o francamente. Respondeu-lhe Yahushua: já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, ou seja, as obras que ele realiza, que está contida nos escritos dos profetas, que ele realizaria essas obras, porém eles não criam verdadeiramente nos escritos de Moisés e no escrito dos profetas. A única coisa que eles realmente criam era nos seus próprios ventres e nos seus bem-estar, e não estavam preocupados de maneira alguma com o espiritual, mas estavam só ligados ao físico. Nunca e de maneira alguma eles iriam entender o que a mensagem de Yahushua queria passar para eles. Agora vamos entender o porquê que eles não entendiam. Aí onde é que está o X da questão do entendimento, meus amados. Não podemos abirrogar nem anular o que está escrito. Podemos não entender, porém não podemos anular ou usar de uma ignorância não sábia por não entender o assunto. Quem não entende o assunto, peça sabedoria ao Pai. E essas coisas não se aprende da noite por dia. Eu não obtive esse conhecimento da noite por dia não, irmão. Já são mais de 10 anos estudando e analisando os textos. São mais de 10 anos. Isso não aconteceu na minha vida da noite por dia não. E tenho certeza que na vida dos amados irmãos que creem de fato nas Escrituras, não vai ser se revelado da noite por dia. Porém, com o passar do tempo, com o analisar da mesma Escritura, chegarão ao entendimento mediante o Espírito do Criador, que nos ensina todas as coisas. Respondeu-lhe Yahushua: já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhes atirarem. Percebam a atitude dos não contemplados, dos não eleitos, que não são parecidas com a mesma atitude de Caim. O negócio deles é matar, destruir. Não contém a verdade neles e a única atitude e saída deles é destruir, é assassinar, é matar. É aniquilar com os filhos do descendente, que é Yahushua. Nós somos filhos do descendente Yahushua, comprado no madeiro por intermédio do sacrifício. Se não entendermos a história contida nas Escrituras, jamais chegaremos a esse entendimento.
Eu peço aos amados irmãos que vejam o vídeo que eu produzi relatando sobre uma exortação aos amados irmãos em relação a conhecimento. Façam uma reciclagem, meus amados. Façam um reset na vida em relação a tudo que aprenderam e recomecem do início. Leiam Gênesis 1, 2, peça sabedoria ao Pai, leiam Gênesis e venham dando sequência na leitura, que a mente dos amados irmãos vão se abrir para o entendimento. O Pai vai dar sabedoria e entendimento para que os irmãos percebam e entendam o que de fato a Escritura quer nos mostrar, mediante o Espírito do Criador. Não mediante o espírito desses homens enganadores que fazem teologia simplesmente para nos enganar, nos ludibriar, nos aprisionar no aprisco que eles criaram, que é decorrente de Constantino. Percebam a atitude deles, se não é a mesma atitude de Caim. Analisem a atitude deles com a atitude de Caim. É a mesma atitude. Na mente só vem matar. Matar. Só vem o desamor ao próximo. Desamor ao próximo. Consequência do Jardim do Éden. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedra para lhe atirar. Disse-lhe Yahushua: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apredejais? Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes ialro a ti mesmo. Replicou-lhe Yahushua: Não está escrito na vossa lei, eu disse sois deuses? Se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Yahweh, e a escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo dizeis, tu blasfemas, porque declarei sou filho de Yahweh? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou de suas mãos. É bastante claro os escritos, meus amados, o que João escreveu e nos deixou para nós, por meio do mesmo, venhamos a nos basear na vontade do Criador. Essa passagem, quando ele diz, replicou-lhe Yahushua, não está escrito em vossa lei, eu disse sois deuses, eu vou dar uma referência para os irmãos procurarem. Essa passagem está escrita no livro, se não me engano, é de Salmos. Estou aqui tentando encontrar, para que os irmãos analisem todo o texto, não fique só apegado só ao versículo, mas analise todo o texto. Fica no Salmo 82. Analisem todo o Salmo 82 e perceberá no que contexto o Salvador falou isso. Então é bastante perceptível a atitudes dos descendentes da serpente. E é bastante perceptível as atitudes dos descendentes do descendente, ou seja, os descendentes de Yahushua, que é o descendente da mulher. E fala claramente sobre isso no livro de Gálatas, na epístola de Paulo aos Gálatas.
Quem quiser ler depois, eu recomendo para fortalecer o entendimento. E disse Ialro: o que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Criador: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. E Alro, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim seja vingado 7 vezes. E pôs o Criador um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença de Alro e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Aí mais em seguida, agora na sequência, irmão, vamos começar a perceber a natureza dos que são descendentes de Caim, a qual está explícito que são descendentes da serpente. Ou seja, não são os contemplados dentro do plano de alvo para a salvação. E a atitude deles são meramente atitudes que adquiriram com a desobediência no jardim. Porém, não quero dizer com isso que os descendentes do descendente não tenha pecado. Sim, tem pecado. Somos da mesma massa. Porém, o diferencial é o amor do Pai para conosco. A única diferença é essa, não existe, nós não somos melhores do que eles e nem eles são melhores do que nós. O único diferencial é o amor do Pai, que nos amou segundo a sua vontade e beneplácito e nos resgatou mediante a palavra que nos vivificou através do Espírito do Criador. E é lógico que se o Espírito do Criador nos vivificou mediante a palavra e esse mesmo Espírito não vivificou outras pessoas mediante a palavra, qual a conclusão lógica disso? Aí o irmão pode me dizer: não, meu irmão, mas eles não foram vivificados porque não quiseram ser vivificados. Pois nós temos o livre-arbítrio, irmãos. Já falei em outros vídeos e vou falar novamente nesse vídeo. Leiam as escrituras e acabe com essa filosofia humana de livre-arbítrio. Isso não tem respaldo nas escrituras. Eu desafio a qualquer um me mostrar o livre-arbítrio na escritura. A palavra livre-arbítrio na escritura. Porém, eu encontro outras palavras como predestinados, os que de antemão escolheu. Isso sim tem respaldo na Escritura. Porém, livre-arbítrio, onde é que está essa palavra livre-arbítrio? Onde é que tem um texto de Moisés? Onde é que tem um texto dos profetas? E onde é que existe um texto dos apóstolos referindo a essas palavras? Não vai encontrar, irmão. Você pode, em alguns textos, interpretar de maneira errônea por não entender as escrituras, mas que vai encontrar algo escrito referente a livre-arbítrio, pode tirar o cavalo da chuva que não vai achar não. Porque as escrituras foi feita para a glória e a honra do Criador. Não foi feita para a glória e a honra do homem. O Criador não aceita honra e nem glória dos homens. Porque se dissermos que por intermédio do livre-arbítrio é que nós conseguimos o perdão de Ialro, então a glória é nossa e não de Ialro. Temos
com que nos gabar diante até das próprias pessoas que não conseguiram ser salvas, pois teremos condições de dizer: olha, eu, por minha vontade, fui salvo, mediante ao livre-arbítrio que eu exerci. E aqueles lá que ficaram, que não foram salvos, eu sou melhor do que eles, porque eu exerci o meu livre-arbítrio. E eles são de uma classe tão inferior que nem sequer conseguiram usar o livre-arbítrio que eles tinham para alcançar a salvação. Não está baseado nisso, meu irmão. O livre-arbítrio, resumindo, é uma obra realizada pelo próprio homem. Se nós pararmos para analisar o que eu estou a expressar nesse momento, perceberemos que o livre-arbítrio é uma obra que o homem quer exercer para se justificar diante de algo. Porém, está escrito em Efésios que ninguém será justificado mediante as obras. É um dom gratuito do Pai. É um dom gratuito o renascer da água e do Espírito. Ou seja, o Espírito vem e convence o homem que está morto, vivifica o homem que está morto, trazendo assim uma nova consciência para o mesmo. Ele que caminhava para o abismo, de olhos vendados, o Espírito do Pai, e tão somente ele, retira essa venda, ou seja, vivifica o homem, e ele passa a observar o abismo que estava à sua frente e corre para aquele que pode unicamente o salvar, que é Yahushua, mediante o sacrifício que ele realizou no Calvário. A verdade é essa. Não existe outra verdade a não ser essa. E coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e chamou Enoque o nome de seu filho. E Enoque nasceu-lhe Irade. Irade nasceu a Meljael, e Meljael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. Vejam o contraste de tudo que o Criador criou. O Criador criou o homem e a mulher. Após a queda, após a desobediência, quando o homem se torna totalmente corrupto em seu ser por causa da ofensa, ele agora é averso a tudo que o Pai criou. Veja o contraste entre a descendência de Sete e a descendência de Caim. Percebam, leiam todo esse livro de Gênesis e percebam a diferença entre essas duas descendências. Entre os descendentes do descendente, que é Yahushua, e os descendentes da serpente, a qual está descrito em 3:15 de Gênesis. Fugindo agora dos padrões criados por Yahweh, que é homem e mulher, por causa da aversão contraída devido à queda, devido à ofensa, agora o homem toma 2 mulheres. Não é mais uma, não é de acordo mais como foi criado. Já foge do que Yahweh criou. Ele toma 2 mulheres. Uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tenda e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artifício de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouve, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Percebam, meus amados irmãos, que a descendência da serpente não tem amor pelo próximo, não. Pisou no dedo dele, é morte.
É a única coisa que eles pensam, porque a natureza deles está voltada unicamente a isso. Eles herdaram a maldade da serpente. Eles herdaram tudo. Eles agora se tornaram filhos do próprio Ra-Satã. E a natureza, é por natureza que isso acontece. É uma maldade natural do próprio homem, concernente ao próximo. Não existe mais aquela perfeição que existia, a qual o homem fora feito. O amor ao próximo que existia estava contido em Adão quando ele foi criado pelo o Criador dos céus e da terra. Isso foi perdido após a ofensa cometida pelo mesmo. Então os descendentes deles, o único intuito é destruir o próximo. Não tem amor pelo próximo. Por isso, irmãos, que quando nós somos vivificados no Espírito, nós passamos da morte para a vida, ou seja, passamos a ter uma nova natureza, a qual será aperfeiçoada quando o Salvador voltar e eliminar de uma vez esse corpo corruptível, aonde existe o pecado, e transformar num corpo incorruptível, a qual seremos gerados igual, seremos transformados e seremos igual ao Salvador, a Yahushua, porque ele é o primogênito dos mortos. Nós teremos o mesmo corpo vivificado, ou seja, um novo corpo, a qual ele nos dará. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tornará a vingança de Caim. A consciência da maldição que fora proposta a Caim, ele tem a própria consciência disso. O Lameque tem a própria consciência de sua natureza maldita. É por isso, meus amados, que quem não tem o Espírito do Pai, quem não pertence ao Rolial, essa é a explicação porque de tantas atitudes errôneas relacionadas ao Criador, ou seja, adoração a outros deuses, a adoração à pedra, à árvore, porque a natureza agora é avessa do que era. Se o homem não tivesse realizado a ofensa no jardim, de maneira alguma que o homem se voltaria a adorar um pedaço de pau ou um pedaço de pedra. Porque, sendo ele puro e tendo toda a essência do Pai, se voltaria unicamente para o Pai. Mas perceba que quando essa natureza se torna avessa, a primeira atitude a ser tomada é fugir da presença do Pai. Então, o que eu quero expor através desse vídeo? O que eu quero expor é que os irmãos atentem, ou seja, observem a questão dessas duas descendências, para entender as Escrituras. Aí você faça uma analogia logo em seguida da descendência de Noé, pois eu creio que já dei um ângulo para ser analisado em relação à descendência. Você perceba que após o dilúvio, perceba a atitude do filho mais novo de Noé e a maldição que é imposta, a mesma maldição que é imposta a Caim.
É a mesma maldição que é imposta ao filho mais novo de Noé, aonde se começa tudo novamente. E vem até os nossos dias. Aí, partindo dessa linha de raciocínio, aí os irmãos leiam todo o restante do livro de Gênesis, que eu tenho certeza que, se for da vontade do Criador, abre-se-vos-á um leque de entendimento. Se os irmãos perceber, o Abrão, que em seguida se torna Abraão, ele é descendente de Sem. Se nós seguirmos a genealogia lendo o livro continuamente e linearmente, vamos chegar à conclusão que, se fizermos um estudo profundo, vamos chegar à conclusão que Abraão, ele é descendente de Sem, que é descendente de Noé, que é descendente de Enoque, que é descendente de Sete, que é descendente de Adão. Isso fica mais fácil de ser compreensivo se você for para a genealogia que está no livro de Mateus, capítulo 3. Deixa eu ver, Mateus não, meus irmãos. Vamos para Lucas. Deixa eu ver se é Lucas aqui no capítulo 3 de Lucas. É justamente o capítulo 3 de Lucas e o verso do 23 adiante, que fala sobre a genealogia de Yahushua. Você vai perceber que, começando de José, vai terminar em Adão. Então, a partir dessa genealogia, você vai ver que não tem parte, de maneira alguma, não tem nada a ver com a descendência de Cã. Não procede da descendência de Cã. Percebam que o Messias e Yahushua, ele não descende da descendência de Cã. Foi totalmente descartada a descendência de Cã. Eu creio que os amados já passaram a entender o que eu estou querendo passar. E assim fica mais fácil de se entender as Escrituras. Eu agradeço aos amados pela paciência de analisar o que esse amado vos tenta repassar. Espero que os irmãos analisem, com base nas Escrituras, o que eu tento expor mediante a esse ponto de vista escritural, e cada um examine e retenha o que for bom. Se houver alguma dúvida, pode enviar perguntas para o meu e-mail, adenilson-32@hotmail.com, ou por intermédio, quem for meu amigo no Facebook, pode lançar perguntas também, que eu terei o maior prazer, se assim o Criador me conceder, responder a todas elas, para que nós venhamos a crescer no entendimento. Pois assim como os amados irmãos têm dúvida, eu também as tenho, e as procuro solucionar mediante as Escrituras. E peço que os amados irmãos façam o mesmo. Não fique só relacionado às minhas respostas. Porém, examine a Escritura e encontre as respostas nela. Porque o Espírito do Pai é que nos ensina todas as coisas. Como está escrito
no livro, na primeira carta de João: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdade e não é falsa, permanecei nele como também ele vos ensinou. Então, mediante a Escritura é que temos o conhecimento do Pai, por intermédio dela, e não por intermédio desse que vos fala. Eu apenas exponho os fatos, e cada um analise e chegue a uma conclusão mediante o Espírito do Criador. Eu agradeço a todos pela atenção e que continuem assistindo os vídeos no meu canal no YouTube. Um obrigado a todos e que todos fiquem na paz de Yahushua, o Salvador.